Olha, Mike, enquanto equipes da PM realizaram um cerco na comunidade V8 lá no bairro do Varadouro, em Olinda, no final da tarde de ontem, os traficantes atiraram contra o policiamento da Rádio Patrulha e também malhas da lei. Os policiais tinham ido lá na comunidade para poder fazer uma operação e foram recebidos praticamente a bala. Foi quando houve uma intensa troca de tiros, uma guerra, inclusive, entre grupos rivais. O que tem acontecido por lá tem aterrorizado moradores dessa área que estão tendo até dificuldades para sair de casa, para ir para a igreja, ir para a escola. Isso porque os criminosos têm aplicado um chamado toque de recolher, ou seja, as pessoas estão tendo que seguir a determinação dos integrantes do tráfico para poder chegar, sair de casa, uma situação que a polícia, claro, tinha que intervir para poder restabelecer a tranquilidade lá na região. A informação repassada pela corporação é de que durante esse tiroteio, 3 homens foram baleados, foram socorridos pelos próprios policiais para o Hospital da Restauração. 3 morreram, chegaram inclusive desacordados lá na unidade de saúde. Um também foi preso. E para a gente entender como é que foi essa operação, as informações atualizadas, a gente conversa com o Major André, comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar. Comandante, a semana passada, inclusive, os policiais já tiveram na comunidade V8. Um outro tiroteio também tinha sido constatado lá no local. A gente conversou aqui no Cidade Alerta, inclusive com o André Stanislau, e mais uma operação culmina aí com a morte de 3 indivíduos. Qual a avaliação da polícia com relação ao policiamento ostensivo lá nessa região? De fato, os moradores estão assustados, né? Bom dia. A Polícia Militar de Pernambuco, através do 1º Batalhão, vem sempre realizando ações e operações que têm por objetivo combater a criminalidade e, evidentemente, prevenir ações delituosas. Na tarde de ontem, policiais do Batalhão de Rádio Patrulha realizaram uma operação na comunidade da V8 e foram surpreendidos com elementos armados, né, que, no momento do cerco policial, uma ação legítima por parte do Batalhão de Rádio Patrulha, né, esses elementos revidaram, né, atiraram contra o policiamento naquele momento. Evidentemente que a polícia revidou a essa injusta agressão de uma maneira técnica, né? Mesmo porque nenhum morador foi baleado ou qualquer outro no momento dessa intervenção. Mas aí 3 pessoas naquele momento foram socorridas, né? Foram baleados pela polícia. Naquele momento foram socorridos até o Hospital da Restauração, até porque é necessário que seja feito esse socorro. Infelizmente vieram a óbito, mas durante essa ação foi inclusive localizado pelos policiais, né, 4 armas de fogo. Foi encontrado também droga com esses elementos que, diga-se passagem, estavam homiziados em uma região de mangue. O que é que se pergunta? Que jovens estão em um local dentro de um charco, provavelmente esperando ali para fazer emboscada, seja contra o policiamento, seja contra moradores daquela localidade. Mas foram socorridos, as armas de fogo foram apreendidas e, durante ainda essa operação policial, né, policiais do 1º Batalhão continuaram, juntamente com os policiais da Rádio Patrulha, um cerco ali naquela localidade e nós logramos êxito de capturar mais um integrante, né, dessa quadrilha que confessou que também atirou contra o policiamento. Ele foi encontrado pelos policiais do 1º Batalhão com 312 crack, né? Ele tinha também bigs de maconha que estava com ele, né? E ele respondia também, né, por prática criminal anterior. Comandante, o que é muito comum a gente sempre noticiar, inclusive, Mike, é que o tráfico de drogas, ele também acaba interferindo nos homicídios, né? Muitas vezes, justamente o que acontece na comunidade V8, a briga entre grupos rivais para o domínio do tráfico acaba ensejando na prática de homicídios, os crimes violentos, letais e intencionais. O trabalho da polícia nessa comunidade especificamente é para reprimir a atuação desses grupos? Existem diversos tipos de operações que são realizados pela Polícia Militar. Em toda a área de Olinda estão sendo realizadas operações rotineiras que visam intensificar exatamente a atuação e a presença da Polícia Militar. Seja através do 1º Batalhão, também temos tido um importante apoio por parte da Diresp, né? Inclusive, nessa ação que foi realizada pelo Batalhão de Polícia de Rádio Patrulha, mostra a integração policial com a própria Polícia Civil. O importante é dizer que, independente de qualquer que
seja a atuação, existe uma atuação preventiva por parte da Polícia Militar, que tem por objetivo prevenir ações delituosas em crimes contra o patrimônio e, quando há situações como essa, prender criminosos. Nessa situação específica, o policiamento estava ali naquela localidade. De fato, os policiais fizeram um cerco policial, mas aí elementos armados, diga-se passagem também, é importante relatar aqui para a população que esses elementos que foram baleados pelo Batalhão de Policiais de Rádio Patrulha, eles já tinham um histórico anterior vinculado também ao tráfico de drogas, mas mesmo dentro dessa situação foram socorridos, né? Mas vieram então a óbito. As ações policiais em toda a área de Olinda, não apenas na V8 ou qualquer outra localidade, elas vão permanecer, sejam através do 1º Batalhão, seja por batalhões especializados que estão atuando na área, e quando se faz necessário, a própria SDS, através do GTA, utiliza também de helicóptero para prevenir ou, em determinados casos, reprimir ações delituosas. Agora, uma coisa que até chama atenção, né, Mike? Imagina você morar num bairro em que há uma ação de grupo criminoso que começa a colocar o terror. Os moradores estavam, como a gente até falou no início da nossa entrada ao vivo, né, tendo que seguir determinação dos criminosos por um chamado toque de recolher. Então, ninguém vive em paz numa comunidade como essa. O trabalho da polícia é uma resposta aí para que essa ação criminosa seja desarticulada. Agora, como é que vai seguir o policiamento nessa região? Os moradores podem acreditar que vai ter uma volta da tranquilidade lá no bairro, comandante? A atuação policial ela é baseada, evidentemente, naquilo que está previsto dentro da legislação. As ações policiais, as operações, elas vão continuar não apenas nessa comunidade, mas elas vão permanecer em toda a área de Olinda, tendo por objetivo trazer a paz social para o nosso município. Essas ações elas são baseadas em estudo de análise criminal, são realizados também levantamentos por parte da inteligência da Polícia Militar. As ações elas vão permanecer e uma coisa que é importante ser dita, a ação policial ela é de maneira preventiva, mas evidentemente não haverá trégua à criminalidade, mesmo porque nós, com as ações policiais, elas pretendem exatamente prender aqueles que não devem estar no meio da nossa sociedade. Eles são apresentados na justiça, igual a esse rapaz que foi preso durante essa ação, encontrado com droga, confessou a sua participação na troca de tiros com o policiamento, mas de maneira legal, foi conduzido até a delegacia de polícia, sem sofrer nenhum tipo de lesão, para ficar, evidentemente, à disposição das autoridades e seguir os trâmites legais junto à nossa justiça.